Bom, olá pessoal. Hoje vamos falar de definição e noção de função, domínio, contradomínio e imagem. Bom, primeiro vamos definir o que é função. Pessoal, para definir uma função, nós precisamos de dois conjuntos. Precisamos de dois conjuntos e uma relação. Veja bem, ó, dado dois conjuntos A e B, uma função de A em B é a regra que indica como associar o elemento do diagrama A, que pertence a X, e um único elemento de B que pertence a Y. Então, a representação fica assim, ó, você tem o domínio, que é o conjunto A, e tem o contradomínio, que é o conjunto B. Aqui você tem dois conjuntos, você tem o conjunto A e você tem o conjunto B. E a relação que você vai fazer dos elementos de A para chegar até os elementos de B é chamado função de correspondência entre os dois conjuntos, ok? Então, aqui eu tenho ó, o diagrama A, que ele vai ser representado também pelo X, tem o diagrama B, que ele é representado pelo Y, e aí ele vai ter um caminho, ó, o conjunto domínio, o conjunto A é a partida, tá? E ele vai chegar no conjunto B, que é o contradomínio. Esse percurso que ele vai fazer, isso aqui você vai ter uma função de correspondência entre os dois conjuntos, que pode vir em forma de teoria ou pode vir tipo uma fórmula para vocês fazer o cálculo. A representação de função, você tem ó, conjunto A, que a setinha, né, para ver aonde ele está chegando, porque o pé da seta é a saída, a ponta da seta é a chegada. Ele sai do conjunto A e chega no conjunto B. Portanto, a minha função, em função de x, é igual a y. Bem, aí eu vou dar um exemplo aqui agora, pessoal, como é que eu obtenho essa relação. Então, aqui nós temos o conjunto A, e os elementos vai chegar no conjunto B, que está no contradomínio. A função para eu fazer essa relação é essa daqui, ó. 3 vezes x, porque vocês sabem, todo número que está do lado da letra, ele multiplica. Bom, então aqui eu tenho o meu diagrama A, que é o meu conjunto, com os elementos 1, 3 e 5. E tenho o meu diagrama B, com os elementos dele, ó, 3, 9, 15 e 20. Eu vou chamar isso aqui de A e vou chamar isso aqui de B. Conjunto A é o domínio, é a saída. Conjunto B é o contradomínio, é a chegada. Eu quero saber, por exemplo, o número 1, ele vai corresponder com quem do contradomínio? Por isso, você vai ter que usar essa fórmulazinha aqui, ó, que é a fórmula que é de correspondência, é a função de correspondência entre os dois conjuntos. Então, ele está dizendo, você pega o 3 e multiplica pelo x. E nós já sabemos lá em cima que eu disse para você, ó, que x pertence ao conjunto A. Ok? E o y, ele pertence ao conjunto B. Então, vejam bem. Então, o valor do x está no conjunto A. E o valor do y encontra-se no conjunto B. Pode ser que encontra ou não. Beleza? Mas vamos verificar essa relação. Então, o primeiro elemento do conjunto A é o número 1. Aí ele pede o 1 vezes o x. No lugar do x, eu vou colocar o número 1. Então, vai ficar ó, F1 igual 3 vezes 1. Não esqueça que esse 3, pessoal, é da relação, ok? Da correspondência. 3 vezes 1, 3. Então, pronto. Aí você vai lá, ó. Eu peguei o 1 que está no conjunto A e ele tem um correspondente dele, que é o número 3. Vou fazer com tudo. Você tem que fazer com todos do conjunto A. 3. Por que eu tenho que fazer do conjunto A? Porque é o domínio, é a partida. Você faz esse cálculo com os elementos de saída, ok? É igual 3 vezes 3, que é igual a quem? A 9. Então, eu usei o elemento 3 e o resultado foi 9. Então, eu tenho ó, o 3 do conjunto A vai chegar no 9 do contradomínio, que é o conjunto B. O outro elemento do conjunto A é o número 5. Você vai fazer com ele. Então, 5 vai ser 3 vezes 5, que vai dar quanto? 15. Então, você usou o 3, o resultado foi 15. Aí, você vai fazer a ligação. Vejam vocês, pessoal, que no conjunto A, todos os elementos teve seta, todos os elementos teve uma relação. Isso é uma função, ok? Como é que eu sei que uma relação é função entre dois conjuntos? Pessoal, existem apenas dois casos que não é função, ok?
eu vou falar para vocês deles já já. Os outros todos é função. Mas eu vou antecipar um pouco para vocês. Depois eu mostro na teoria. Veja bem, no conjunto do domínio, que é o conjunto de partida, nele não pode sobrar nenhum elemento e nem sair mais de uma seta do mesmo elemento. Se isso acontecer, pessoal, ele não é função, ok? Então, existe dois casos que não é função. Quem são eles? Se sobrar elemento sem sair seta ou se sair mais de uma seta do mesmo elemento. Isso não é função. Eu estou falando do conjunto de partida, do conjunto A, que é o domínio. No contradomínio pode sobrar elemento, no contradomínio pode receber mais de uma seta, o mesmo elemento, isso não tem nada a ver, eu estou falando de partida. Ó, a função, ela é formada por três componentes. Para você saber se a função, ela precisa de três componentes. Que componente é esse? Você vai ter o conjunto de partida, que é chamado de domínio. Você vai ter o conjunto de chegada, que é chamada de contradomínio. E você vai ter uma função de correspondência, saindo do domínio e chegando no contradomínio, entre os dois conjuntos. Essas são as três formas de identificar os seus componentes. Então, é partida, domínio, chegada, contradomínio e a função de correspondência entre os dois. Essa função de correspondência ela pode vir em forma de teoria ou pode vir em forma de forma, como por exemplo aqui, ó. Eu não dei a teoria, mas eu dei em forma de forma para vocês. Tudo bem? Tá. Agora, o que nós vamos identificar aqui? Vejam bem. Continuando ainda, pessoal. Para identificarmos se uma relação... O que é relação? Relação é os diagramas, tá? É ou não função, precisa de conjuntos. Conjunto A, conjunto B. E uma lei de correspondência. Essa lei de correspondência pode vir em forma de teoria ou pode vir em forma de uma fórmula para vocês fazer o cálculo. Mas veja aqui no exemplo. Ó. O conjunto A, meus elementos são -1, 0 e 2. E o conjunto B, -2, 0, 1 e 4. E essa daqui eu não te dou a forma, mas eu te dou em forma de teoria. Ó. Associar cada elemento de A ao seu dobro em B. Veja bem. Pessoal, através da teoria dá para você criar a fórmula, se você quiser. Ele está dizendo, ó, associar cada elemento de A, que é o conjunto de partida, ao seu dobro do conjunto B, que é o contradomínio. Bom, você vai sempre representar primeiro pelo Y, igual, dobro não é 2? Então, é 2 vezes quem? Os elementos de A, que eu vou colocar a variável, porque essa variável vai ser substituída pelos elementos. Esta aqui eu mostrei para vocês que através da teoria eu posso criar a fórmula. Basta vocês terem um pouco de ideia do que é o contradomínio, e é representado pelo Y, e do que é o domínio, que é representado pelo X. Os elementos do domínio é representado pelo X, que é o conjunto A. O contradomínio é o conjunto B, é representado pelo Y. E ele está dizendo aqui para nós o dobro. Ó. Dobro é 2. Bem, mas não precisava nem dessa fórmula para vocês. Ele está dizendo o seguinte, ó, associar cada elemento de A ao seu dobro de B. Então, veja, pessoal, dobro é você o quê? Multiplicar por 2. Então, veja, eu tenho aqui -1 vezes 2, vai dar o quê? -2. E eu fiz o cálculo para vocês, ó. Dobro é 2, vezes o elemento de x, -1. 2 vezes -1, -2. Então, ele vai correlacionar. Aqui você tem diagrama A, aqui você tem diagrama B, certo? E ele vai correlacionar. O -1, que é o primeiro elemento, ele vai correlacionar com o -2, ok? Já mostrei para vocês. Quem é o dobro de 0? É 0. Todo número multiplicado por 0 dá o quê? 0, pessoal. Então, veja que isso aqui anulou. E o dobro de 2 é 4, porque se eu multiplicar 2 vezes 2 dá quem? 4, ó. 2 vezes 2, que dá quem? 4. E o número 1 já estava lá no contradomínio. Então, veja bem. O domínio é a partida, contradomínio é a chegada. Conjunto A, partida, conjunto B, chegada. Pessoal, veja bem do que eu acabei de falar um pouco antes. Existem dois casos que não é função. Nesse caso, ele é função. Por quê? Todos os meus elementos saíram setas. E não saiu nenhuma seta a mais do mesmo elemento, ok? Tá, agora vamos falar do... Vamos determinar agora, pessoal, aqui, determinar o quê? Vamos determinar aqui o domínio, contradomínio e a imagem. O que é o domínio? Domínio é o conjunto dominante
é os elementos, é o conjunto A. São aqueles elementos do conjunto A. Quem são eles? Menos 1, 0 e 2. Esses são o meu domínio. E ele é representado pela letra D. Quem é o contradomínio? Contradomínio, pessoal, é o conjunto B, tá? Contradomínio é o conjunto B. Ele é representado por CD. E quem são esses elementos? Os elementos do conjunto B é o quê? Menos 2, 0, 1 e o 4. E quem é a imagem, pessoal? Entende bem, a imagem ela é um subconjunto do contradomínio. A imagem ela é um subconjunto do contradomínio. Ela pode ser representada pelo I ou pelo IM. Significa que a imagem ela está contida no contradomínio. Tá ok? Não esqueça, ó, a imagem ela está contida, um Czinho, né, no contradomínio. Eu posso dizer para vocês que a imagem é um subconjunto. Veja bem, quem é os elementos da imagem? Aqueles que chegou a pontinha da seta, ó. Menos 2, 0 e 4. Veja bem se todos esses elementos não estão aqui dentro do contradomínio. Então, ele é um subconjunto. Olha o segundo exemplo, pessoal. O segundo exemplo que nós temos. Os conjuntos A, 0, 1, 2, 3 e o conjunto B, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Vamos associar cada elemento de A ao seu sucessor em B. Pessoal, o que é sucessor? Sucessor é você somar mais um no elemento que está. Então, se você quiser criar essa fórmula, eu criei aqui para vocês. Ó. Ficaria o quê? Y igual x mais 1. Quem é o sucessor de 0? 1, porque 0 mais 1 dá 1. Quem é o sucessor de 2? 3, porque 2 mais 1 é 3. Quando ele fala sucessor, você sempre aumenta 1. É o que vem logo depois, ok? Aí eu coloquei aqui os elementos, o meu conjunto A aqui, ó, com todos os elementos que é 0, 1, 2 e 3. Esse é o conjunto A, que é o domínio. Conjunto B, você tem eles aqui também, ó, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Vejam bem, pessoal, quem é o sucessor de 0? 1. Então, o sucessor de 0, ele vai relacionar com 1. Quem é o sucessor de 1? 2. Quem é o sucessor de 2? 3. Aí o 3 tem sucessor para ele? Não tem, ó. Vejam vocês, quem é o sucessor de 3? Seria 4, ó. E esse 4 tinha que estar aqui no contradomínio. Pessoal, agora analisa. Veja que o número 3 aqui, ó, ele não saiu seta. Então, essa relação, ele não é função. Tá vendo o primeiro caso do que não é função? Não é função porque não saiu seta. Gente, olha bem o que eu falei. Não saiu. Não saiu. Bom, e aí você já sabe tirar quem é o domínio, contradomínio e a imagem. Domínio, conjunto A. Contradomínio, conjunto B. E a imagem é o subconjunto que encontra no contradomínio, que é os elementos que chegou a seta. Ó, 1, 2 e 3. Vamos para mais um exemplo do que não vai dar função. Os conjuntos A, 1 e 3, e o conjunto B, 2, 3 e 4. Associar cada elemento de A a um valor maior em B. Então, veja bem. O conjunto A aqui, pessoal, ó, ele é composto pelo número 1 e 3, que é o conjunto que está lá em cima. E o conjunto B, que ele é composto pelos elementos 2, 3 e 4. Sabe que aqui é B, sabe que aqui é A. E aqui se encontra o x e aqui é o y. Pessoal, veja bem, ele está dizendo, olha bem, associar cada elemento de A a um valor maior em B. Por exemplo, o número 1, o 2 é maior que ele, então ele vai relacionar. Ele está dizendo, ó, maior em B. Então, você olha os elementos de B e veja se é maior. Se for maior, ele relaciona. Tá vendo aqui, ó? Ele vai relacionar, porque o 3 é maior que ele. Olha o outro aqui, ó, o 4, ó, tá vendo que ele é maior que 1? Então, ele relaciona. Agora, vamos para o 3. O 3, o único, ó, o 2 não é maior, não vai relacionar. O 3, ele é igual, não vai relacionar, porque ele diz maior em B. Então, o 3 vai relacionar apenas com quem? Com o 4, ó. O que isso significa? Que isso não é função. Por que não é função, pessoal? Veja que saíram 3 setas do mesmo elemento. Olha lá o elemento 1, ó. Saiu uma seta para o 2, uma seta para o 3 e uma seta para o 4. Portanto, ele não é função. E falei aqui dos 2 casos que não é função. Se sair mais de uma seta, sair mais de uma seta do mesmo elemento, ou se ficar algum elemento sem sair seta, ok?
Agora vamos tirar o domínio, contradomínio e a imagem, pessoal. Não precisa ser sempre nessa ordem não, tá? Eu poderia começar lá em cima, contradomínio, depois imagem. Não tem problema, tá? Mas fica bem claro para vocês o seguinte, que o domínio, vocês já sabem que é o quê? Os elementos de saída, o conjunto de saída, que é o conjunto A. O contradomínio é o conjunto quem? B. E a imagem é o subconjunto do contradomínio. Neste caso aqui, pessoal, a imagem é o conjunto B todo, porque todos estão recebendo a seta. Mas a imagem ela é representada sempre pelos elementos, tá? 2, 3 e 4. Por que eu representei ela pelos elementos e não pelo conjunto? Porque nem sempre a imagem, toda a imagem vai relacionar com todos os elementos do contradomínio. Nesse caso foi uma exceção, ok? Bom, pessoal, então nós identificamos o que é função, o que você precisa para identificar se ela é função. 3 coisas. Primeiro, um conjunto, 2 conjuntos, que você vai ter o conjunto de partida e o conjunto de chegada. E a terceira coisa é a função que corresponde entre os 2 conjuntos. Aí você vai identificar se ela é uma função ou se não é função. E através disso também dá para você identificar o domínio, contradomínio e a imagem, ok?